5º da mesma Constituição, agora no inciso 41, diz que a lei brasileira ela tem que punir qualquer discriminação e não privilegiar. A lei ela tem que coibir, punir, atacar a discriminação e não promover. Profundamente Sebastião Coelho. Se tem uma pessoa com coragem, também é o Sebastião. Boa tarde, Sebastião. Muito obrigado pelo tempo e por compartilhar as suas opiniões com a gente. Boa tarde, Segré. Boa tarde a todos. Olha, aqui aprendendo 5 professores na bancada, uma coisa maravilhosa, né? E 2 especialistas em direito, né? O Marcília e o Pavinato, que já deram verdadeiras aulas de todo esse processo, né? Então eu estava aqui, o Eduardo ligando, falei, não, estou assistindo, está maravilhoso, né? Estou aqui aprendendo e estou à disposição para dialogar, se vocês desejarem. Sebastião, o senhor acha que essa lei da anistia, primeira pergunta, pode ir adiante? Já ouvimos o Thiago Pavinato, que escreveu junto com outras pessoas, ajudou a deixar uma lei melhor e que possa ser brecada como anticonstitucional. Mas qual é a sua ideia? Você tem muita experiência no direito de tantos anos. Qual é a sua ideia sobre essa lei? Primeiro, Segre, é que nós temos a separação dos poderes. Então, o Congresso Nacional deve fazer a sua parte sem qualquer preocupação com eventuais decisões futuras do Supremo Tribunal Federal. Nós fizemos as manifestações desde o dia 3 de agosto, Bolsonaro foi preso no dia 4 e nós estamos pressionando. Eu mesmo fiz um vídeo no dia 1º denunciando Marco Pereira, Ciro Nogueira, Kassab, Rueda e Tarcísio, porque estavam omissos nesse processo. Se essas 5 pessoas tivessem agido como agiram de terça-feira para cá, depois que iniciou o julgamento, nós já teríamos resolvido isso há muito tempo. Então, juridicamente, essa é uma questão do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal tem que ficar na sua reserva constitucional de apenas analisar a constitucionalidade, mas nós estamos diante de um processo político, aí sim, pelo Congresso Nacional. E eu tenho ouvido um argumento que eu quero trazer para vocês, que olha, como que vai uma anistia que parece que passaria, autorizada pelo Supremo, com o senador Davi Alcolumbre, que excluiria o Bolsonaro. Então, eu quero colocar, da forma que o Pavinato disse no início, de tornar esse diálogo popular. Para qualquer pessoa do povo que ouvir esse argumento, fazer a seguinte pergunta. A Débora, conhecida como a Débora do Batom, aquela jovem que apenas escreveu Perdeu Mané, foi condenada a 14 anos de prisão. Quais os crimes da Débora? Os mesmos atribuídos ao Bolsonaro. Os mesmos. Com a diferença que, no dia 8 de janeiro de 23, Débora esteve lá na Praça dos Três Poderes. E o Bolsonaro nem no Brasil estava. Então, esse argumento de que pode ser para todos no 8 de janeiro, menos para Bolsonaro, é ridículo, porque o fato atribuído a todos é o mesmo. Aliás, é colocado o Bolsonaro no 8 de janeiro para vincular, em razão dos atos do 8 de janeiro, é evidente que houve uma violência contra o patrimônio, não contra pessoas. Mas houve uma violência, sim, contra o patrimônio, e quem quebrou o patrimônio público deve ser responsabilizado. Então, isso tem que ficar bem esclarecido para a população, que os crimes atribuídos a Débora e os crimes atribuídos a Bolsonaro são os mesmos. Então, não tem como fazer essa separação. É somente jogada política de político que ou é covarde, ou tem rabo preso com o STF, ou está cuidando de interesse pessoal. Pavinato quer fazer uma pergunta. Exatamente. Não, é esse ponto que... Boa tarde, meu querido amigo, Dr. Sebastião Coelho. Além de um grande jurista, um grande amigo e um grande brasileiro. Esse ponto que o doutor levantou, dessa discussão sobre... Vamos fazer um texto em que a gente atinja e beneficie brasileiros comuns, mas não beneficie o Bolsonaro.
Esse texto, sim, seria inconstitucional. Não porque a anistia para um crime contra o Estado de Direito seja inconstitucional. Não é. Crimes contra o Estado de Direito são apenas imprescritíveis e inafiançáveis. Fazem parte do inciso 44 do artigo 5º, e não do 43, que diz quais são os que não são passíveis de indulto, graça ou anistia. Ele seria inconstitucional porque promoveria a discriminação do cidadão brasileiro Jair Bolsonaro. Promoveria a discriminação de 32 cidadãos brasileiros que foram colocados como cabeça do esquema, e a gente está assistindo esse show de horror, esse verdadeiro atentado contra o direito, e sem direito não há Estado Democrático de Direito, no STF ao longo dessa semana. A própria Constituição nos diz, artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. Isso que é mais importante. E quaisquer outras formas de discriminação. Discriminar o Bolsonaro do benefício da anistia, isso é inconstitucional. Mas ninguém tem coragem de falar o que está escrito. É isso que me deixa arrepiado nesses dias, doutor Sebastião. E não é só essa parte. O artigo 5º da mesma Constituição, agora no inciso 41, diz que a lei brasileira ela tem que punir qualquer discriminação e não privilegiar. A lei ela tem que coibir, punir, atacar a discriminação e não promover. Eles querem fazer uma lei da anistia que promova a discriminação. Isso é inconstitucional por vários fatores. E o que se dizer então do que está no artigo 227, que proíbe qualquer forma de discriminação à criança, e aí eu lembro dos filhos da Débora, chamada de Débora do Batom, porque a rainha do tráfico nesse país recebe as benesses do Código de Processo Penal, porque ela tem filhos menores de 12 anos, ela sai do regime penitenciário e vai para casa, ficar em regime domiciliar. Mas a Débora não. Isso aconteceu durante muito tempo, o que é uma discriminação a estas crianças também. Então falar em uma anistia que não abarque o Bolsonaro é um assinte, é uma violência, isso sim é inconstitucional. Perfeito. Marcílio. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.